Nossa História, Nossa Gente. Os patrocinadores dessa série são Lermen Agronegócios, Terapia de Vestir, Turismo Noroeste Gaúcho, Agrícola Engel e Globo Info. Hoje nós estamos aqui com o casal João e Hortência Baumgarten. Nós vamos conversar um pouco da história da vida deles e um pouco também da história do município de Boa Vista do Buricá. Bom dia a vocês. Bom dia. João, começa se apresentando. Bom, eu sou João Olívio Baumgarten, filho de João Baumgarten e Cecília Baumgarten. Em que ano o senhor nasceu? Eu nasci no ano de 1943, 16 de novembro de 1943. Aqui em Boa Vista? É. E a senhora? Nasci em Vagaci, dia 6 de 6 de 46, em Vagaci. Em Vagaci. Podia pôr, assim, não sei se dá para incluir. Pode. Eu nasci nessa casa ali. Nessa casa aqui? Nessa casa, o único da família que nasceu nessa casa. Nós tínhamos uma casa velha, né? Essa aqui está lá em cima, né? Essa vamos mostrar depois. Ali nasceram 5. E o mais velho, o teu Paulo, nasceu em Santa Cruz do Sul. E daí mais 4 nasceram, então, nessa casa que queimou. E eu, então, tá 5. Daí, eu, o único da família que nasceu nessa casa, nesse quarto ali. Olha, nasceu e mora aqui até hoje, na mesma casa, do mesmo jeito. Eu nasci, me criei e estou morando até hoje. Que legal. E o seu pai foi um dos primeiros moradores aqui de Boa Vista, O pai, né? e a mãe, eles chegaram a Boa Vista do Buricá em junho de 1930. Era o quarto morador. Quarto morador. Quarto morador. E a senhora Hortência, como é que foi? Os seus pais também foram um dos primeiros que vieram para cá? Sim, o pai, eles foram um dos primeiros moradores de Vagaci. Meu pai chegou em Vagaci na viagem, o pai completou 15 anos. E sempre moraram na antiga casa onde o seu Albano Anhart mora, mas era a casa do meu vovô Pedro Meller. E lá também tinha o primeiro, assim, primeiro hospital, assim. Um hospitalzinho de assistência que tinha lá. E lá eu nasci também, lá nessa casa eu nasci, em Vagaci. E da onde eles vieram? De qual município? O pai veio de Lajeado, Santa Clara. E os seus pais? É. Da onde vieram? De que cidade? Vieram de Santa Cruz do Sul, mas o pai é natural de Rio Pardo, do segundo distrito. Hoje é Passo Sobrado. Mas eles não disse o sobrenome, né? E os pais de vocês vieram só eles ou veio mais irmãos deles, os avós junto? Não, veio o pai e a mãe, então o pai. E daí veio um irmão do pai, o tio Albísio. Tio Albísio. Ele morava ali no Pardinho, ali, né? Depois... E o restante da família ficou lá na época? Não, daí em 31, daí veio o vovô, esse do cavalo ali, né? Esse, o Jacob Baumgarten, ele veio em 1931, e daí vieram também mais outros, veio bastante, veio mais velho, era Jacob Baumgarten filho, daí veio o Pedro Baumgarten, né? E veio, daí o Aloysio tinha vindo com a mãe, né? Com o pai, né? E a mãe. E assim foi indo. Daí veio mais uma irmã veio, a Teresa, ela casou era casado com o Frederico Pac, eles moravam ali em Vista Alta, ali, assim na entrada de Vista Alta direita. E os outros todos moravam ali na linha Pardinha, ali vieram os Santa Cruzenses, ali veio
foi bastante gente de Santa Cruz que se fixou ali. Sim. Veio um corajoso para ver como é que era, né? E depois vieram os outros atrás. Sim. E os da senhora também? Sim. Daí veio os pais da minha mãe, que são Paulo Dreher, né? Com todos eles vieram para Ivagaci. Daí o Paulo Dreher. Mas que ano vieram? Não sei. Não sei. Isso eu acho que em 36. O Paulo Dreher, então, tinha serraria lá, né? E o vovô Pedro Miller, né? Que é o pai do meu pai. Ele tinha, então, um hospital lá, assim, né? E depois do lixo, né? Assim. E o senhor, o que eles faziam? O que a sua família fazia na época, quando vieram? O pai e a mãe, eles eram colonos. Eles eram colonos. Mas o pai se tornou logo um líder. O pai estava bem de vida, né? Então o pai comprou essa colônia de terra ali, 25 hectares, né? Que o pai faz gesto assim. E daí, não, pode. Essa eu tinha 13, o meu irmão tinha 12. E daí tinha mais uma colônia em São Miguel. Ali tinha uma colônia. E ali em Almeida também tinha 16 hectares. Como é que era na época? O senhor sabe a história? Quando eles vinham, eles compravam essa terra do governo? Como é que funcionava isso? Não. Ali naquele tempo, a terra, assim, essa ali da cidade até no Rio Buricá, isso ali era uma colonização particular, era do Emílio Miller. Que o Emílio Miller, ele era um meditor de terra, assim, né? Sim. E daí, sabe, naquele tempo, o governo, ele fazia negócio, ele dava essa área ali para meter, essa área para meter. Né? E daí eles não tinham dinheiro para pagar, né? Para pagar a dimensão, tá? Eles estavam uma cleva de terra, uma área de terra, assim. E daí essa área de Boa Vista até o Rio Buricá, o Emílio Miller ganhou, esse colonizador ganhou pelas medições, fez assim, por ali e mais áreas. Então por isso ali não saiu, isso não era título, isso era uma escritura. Sim. Eu até fui uma vez da Secretaria da Agricultura em Porto Alegre, veio, eu queria tirar um mapa da nossa colônia ali. E daí eles disseram, daí ela foi, pegou o mapa geral lá, daí ela disse, essa terra nós não podemos fornecer as divisas, porque é uma colonização particular. Não foi vendido pelo governo com título. E daí ela disse, eu não posso fornecer as confrontações, só o mapa, assim, só a área posso fornecer. Interessante. Assim era. Como é que foi a infância de vocês? Assim, conta um pouquinho como é que era a vida aqui, as dificuldades que passavam, enfim, a escola, como é que era a infância de vocês? Bom, eu já era da escola São José, lá que funcionava ali onde hoje a igreja evangélica, assim, mais para cima, assim, ali era a nossa escola São José, a escola São José. Ela era exercida administrada pelas irmãs. Inclusive, as irmãs que eram que dirigiam, eram professores, elas eram da Alemanha. Eram as primeiras irmãs que veio a Boa Vista por cá, vieram nessa escola lá. Era a irmã Anselma e a irmã Poromeia. Elas vieram de Frankfurt, Alemanha. E elas falavam português? Sim, falavam. Falavam. E depois veio mais a irmã Raimunda, era também professora, e era alemã também, da Alemanha. E depois tinha outras professoras, então, ali. Mas a escola começou lá, no mesmo lugar, lá, mas era ali
o Teopaldo, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. Eles começaram, daí era ali mais para baixo, ali onde Pertun morava, ali tinha uma escola. E daí os professores eram bastante enérgicos, eles batiam assim nos alunos, né? Eram professores assim. Um era crema, ele falava sempre de crema. E daí um dia ele surou com uma régua forte, que tinha um preguinho, né? Daí meu mano agarrou ele e torceu e quebrou um dedo dele. Ai. São as coisas que acontecem, né? Era outra época, né? Outra forma. E lá em Ivagaci, como é que era? Ivagaci, meu primeiro estudo foi numa escola assim que era da comunidade, né? Era um professor Haas que era, e depois o professor Franke, que também ficou lá. Depois apareceu, daí foi fundado o grupo escolar Tenente Antônio João. E lá eu fiz os meus estudos até quarto ano. E depois eu fui estudar em 3 de Maio, né? No Colégio Dom Hermeto, né? Eu fiz a 5ª série e até o 2º ano do ginásio, naquele tempo era ginásio, né? Eu estudei lá, né? Mas assim, mas sempre ajudando os pais em casa, nas férias, a gente sempre ia junto na lavoura e trabalhava, né? E o que plantavam naquela época? O que faziam? Criavam um animal, plantavam? Sim. Assim, eu fui até o 4º ano primário na aula, né? Eu fiz, então, até a 3ª série eu fui lá nessa escola lá, era lá. E daí o 4º ano eu fiz já no Colégio das Irmãs, ali na primeira sala desse prédio ali de Alvenaria. Ali na primeira, ali era, eu fiz o 4º ano. Fiz o 4º ano ali. Ele foi inaugurado em 1954, foi inaugurado essa escola. Essa escola ali. Então aí eu fiz o 4º ano primário. E daí depois tinha que servir. E daí quando eu voltei, eu comecei a trabalhar meio forte, e daí me deu infecção nos rins. E daí aqui nem hospital não tinha, em 63 era. E daí eu fui a São José. Me salvei por pouco, né? E daí o médico disse, não pode mais trabalhar no sol. E daí estava abrindo o primeiro ginásio ali, e João 23, e daí mas eu tinha só o 4º ano primário, mas eu tinha ajudado um professor, eu tinha emprestado dinheiro. Daí ele disse, não, eu vou te ajudar, eu vou te dar aulas, aí tu faz a admissão ao ginásio por correspondência. E daí eu fiz assim e passei também. Passei pro ginásio. Daí passei raspando assim. Mas e daí no primeiro ano eu já tirei média 8,41. E assim foi no 2º ano, no 9 e pouco, né? E assim, depois era quase 9 nos outros 2 anos do ginásio. Daí me formei no ginásio, com a primeira turma do ginásio João 23, noturno. Eu me formei, eu tenho até a foto. Tenho foto ali. E o senhor foi um dos primeiros a trabalhar com contabilidade aqui, ou não? Sim, daí depois, daí foi, sim. Daí a turma, eu fui muito bem na matemática, assim, né? Daí os professores disseram, tu tem que escolher uma profissão que tu vai trabalhar mais com matemática. E daí me aconselharam fazer a contabilidade. Daí, em 3 de Maio, tinha o curso de contabilidade. Ele naquele tempo, ele era assim, equivalente a depois a faculdade, assim. Então, bom era esse colégio, assim, sim. Né? E daí no Pio XII, Colégio Pio XII, ali fiz a matrícula e fiz a contabilidade lá no Colégio Pio XII de 3 de Maio, né? Como é que vocês iam de Boa Vista a 3 de Maio na aula?
Nós fomos de Kombi. Tinha um senhor ali, o Arnold Hartmann, ele tinha uma Kombi. E daí a gente pegava assim, então levava os alunos, né? E eu tinha que estar aqui até na faixa, aquele tempo era faixa, não era asfalto. Eu tinha que ir a pé. E quando às vezes chovia, e eu molhava até no joelho, assim, no guarda-chuva, assim, e fui molhado mesmo na aula. E daí a faixa naquele tempo, esse chão vermelho lá era um sabão, né? Isso lá descuidou um pouco, daí a Kombi caía na valeta, daí nós tínhamos que empurrar isso aqui. Era tudo uma dificuldade grande, mas a gente tinha vontade de aprender e progredir na vida. Sim. Então a gente enfrentou tudo. E era aula todas as noites? Todas as noites. Daí eu fiz lá, então nós era 36 alunos, a nossa turma da contabilidade, né? E desses 36, o único que botou o escritório de contabilidade fui eu. O único de todos. E a senhora trabalhou só na lavoura ou fez algo fora da lavoura? Não, depois não, muito fora não. Eu ajudei em casa, os pais, né? O que eles plantavam, cultivavam? Como o pai criava bastante porco, né? Criava bastante porco da gente, pai. A gente plantava mais mandioca e milho, né, naquela época. Soja não era assim muito, né, mas principalmente alimento para os suínos, né? Mas assim, negócio de leite a gente naquele tempo não tinha, né? Sim. Não. É assim, né? O escritório de contabilidade foi o primeiro de Boa Vista? Não, ou já tinha? Tinha já. Tinha o Ruspide Neto. Escritório do Ruspide e tinha o escritório do Hilário Reicher. O senhor lembra qual foi a primeira empresa que o senhor abriu ou ajudou a abrir? Sim. A primeira firma de contabilidade, assim, mesmo que eu registrei, foi o Jorge Atuati de Ivagaci. Essa está hoje funcionando. Olha só. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 82. Que legal. 1982. Tá funcionando até hoje. Sou cliente deles. Eu comecei a trabalhar em 1971, comecei a trabalhar no sindicato, né? Daí o Orlando Lerman e o Alfredo Pool vieram me convidar para ser secretário. O frater Cláudio Weber era secretário executivo lá. E ele resolveu de continuar os estudos para padre. E daí eles diz que eles fizeram uma pesquisa. Disseram, não, o cara que tem condições de assumir a secretaria ali, porque é uma pessoa muito inteligente, né? Está indo muito bem nos estudos. E daí é o João Baumgarten, João Olívio Baumgarten. Daí vieram me procurar. Que legal. Eu até estava trabalhando na lavoura, né? Daí eles vieram me procurar e daí me chamaram na sombra lá, né? Chega aí na sombra, vamos conversar. Né? Daí eu disse, assim, nós viemos para te convidar para ser secretário do sindicato. Daí eu assumi, eu digo, olha, se vocês acharem que eu tenho condições, eu não me assusto, eu deslincho. E assumi, e nós procuramos com o sindicato, olha, nós estávamos, quando eu larguei o sindicato ali, nós estávamos entre os 6 melhores do estado. O Klafke, o presidente da FETAG, veio nos visitar, daí ele disse, olha, pela pesquisa, vocês estão no 6º lugar em organização e... Daí era o sindicato só aqui de Boa Vista ou pegava mais? Não, só Boa Vista. Só Boa Vista. Mas aí Candelária, até Fátima, tudo pertencia a Boa Vista, né? Sim. Era tudo, pertencia tudo a Boa Vista. Sim. E daí, naquele tempo a gente ia fazer reuniões no interior por tudo, né? A gente ia, o negócio era
E daí tinha o começo, depois das aposentadorias ali, tudo, da gente encaminhava. Fazia um trabalho elogiável, né? Todo mundo se aderiu, que nós tinha em sindicalização, nós tinha 2.000 e poucos sócios quando eu saí. E tinha praticamente essa quantia de colono, né? Então era quase 100% sindicalizado. Então por isso o CLAP que veio visitar o nosso sindicato e disse: olha, vocês estão entre os primeiros do estado. Que legal. E lá no início, como é que era a contabilidade, o trabalho do escritório contábil? Era mais trabalhoso? A senhora trabalhou até poucos anos atrás agora, sim, né? Acompanhou, sim, né? Sim. Como é que era aquele início comparado com agora? Como é que era no início lá? Então, depois em 81, daí veio o deputado Buchina, o deputado estadual Buchina, e depois veio também o Emílio Perondi e esse outro lá de Juía, como é que era ainda? Daí eles me convidaram, como eu era, assim, conhecia todo o pessoal do município e tudo, e como tinha um trabalho bom, e daí eles me convidaram para assumir a representação da Previdência. Naquele tempo foram instaladas representações como Fundo Rural, né? E daí eles me convidaram. Daí eu estava assim, né? Daí o sindicato não queria me largar, né? Mas eu também, daí eu tenho sim, né? Daí a representação da Previdência Social, eu trabalhava, aí trabalhei de 88, ali 10 anos mais ou menos como um fundo rural. Eu trabalhei, representação da Previdência. E daí também eu abri o escritório, como eu não tinha serviço para tempo integral, né? Sim. E era uma representação, eu podia ter uma outra atividade junto. E daí em 82 eu então abri o escritório junto para, né, já pensando no futuro dos meus filhos, né? E daí eu fui muito bem ali com o escritório, eu cresci, tinha então 2 escritórios. E eu cresci tanto que em 2 anos eu já tinha mais que 40 firmas. Naquele tempo era mais microempresa, né? E daí o Hilário Reichert até ele se sentiu meio assim, daí ele vendeu o escritório para o Bones. Ele vendeu o escritório para o Bones. Mas eu continuei, depois eu cresci. Eu sei que cheguei mais que 200 firmas. E ali a contabilidade lá era tudo feito no livro, na caneta? Naquele tempo era tudo feito à mão. Os lançamentos nos livros, tudo à mão. Eu tinha que, às vezes, tomar um Dorflex de tanto que me doía o braço, assim. De escrever. Daí os filhos, o Elton Jefferson, começaram, daí eles já recolhiam as notas, daí eles iam no banco, fazer os pagamentos, e com 12, 13 anos eles começaram a trabalhar comigo e se criaram no escritório. Se formaram também, os dois são formados, né? Daí eles também fizeram a contabilidade em 3 de maio. E hoje eles tocam em escritório? Sim. Hoje eu faço ainda imposto de renda, essa é a minha área que eu trabalho. Ainda trabalho. Olha só. Mas é bom, né? É bom continuar na ativa. Passa de 51 anos agora que eu estou assim, trabalhando no escritório. Vamos voltar um pouquinho lá no início. Esses dias, quando eu estava aqui, o senhor me disse que o primeiro nascimento de Boa Vista foi o seu irmão mais velho. Leonardo Chacó, esse. Foi o primeiro nascimento registrado em Boa Vista do Buricá. Naquele tempo, Boa Vista do Buricá, o cartório era
3 de Maio, mas pertencia a Santa Rosa, né? Uhum. Então, ele consta, o certidão de nascimento dele consta de Santa Rosa, cartório de registro Sim. Santa Rosa. E vocês dois, como vocês se conheceram? Vamos falar um pouco, porque vocês estão casados há quantos anos já? Vai fazer 55. Olha só, 55 anos de casado. Fevereiro agora. 55. Estamos carregando a câmbio já. Assim. A cruz. Cada um carrega a sua cruz. Né? Como é que vocês se conheceram? Foi num baile. Baile. Daí a gente... Deixa eu falar. O seguinte, a irmã do João era casada com meu primo, o Lídio Meller. Ele era filho do Oscar Meller. Do Oscar Meller, né? E daí um dia eu fui passear na casa da prima, né? Da Lore. Essa que era casada com Raimundinho Ramos. Uhum. Então tinha baile de Kerpe lá em Caçador. E daí ela disse, vai junto no baile. E o pai, eles não deixavam a gente ir junto assim. Mas o tio foi junto também, o tio Oscar, né, a tia Mila. Daí eu devia ir, daí eu fui com ela. E daí nisso eu estava sentada à mesa, o João veio na mesa lá, mas eu nem conhecia o João naquele tempo, eu não conhecia o João. Uhum. E daí a prima disse, esse é irmão da Anne, cunhado do Lídio? Daí ela me convidou para dançar, daí nós fomos dançar, e para lá e para cá, né? Daí a gente de vez em quando se encontrava nos bailes e deu aquela coisa. Mas assim a gente não, assim, depois a gente foi se encontrando. E deu, né? Foi a primeira vez que eu cheguei a conhecer o pai, não sei se ele me conhecia antes, eu não sei. Não, acho que não, né? Mas daí eu tinha o quê? Uns 18 anos, 19, por ali, 18 anos. Namoraram uns 3 anos, então? Por aí? Uns 3 anos. Então estão juntos, vamos dizer, estão desde namorado já são 58, então, praticamente. É uma vida junta, né? Uma vida, é verdade. E aí vocês casaram, vieram morar aqui, ou como é que foi Ela morava ali. Já morava aqui, tá. E ela... Então, casamos. Eu vim morar pra cá, né? Sim. Ela veio... O João morava com a mãe dele, né? A mãe dele era viúva, né? O João ficou morando ali, né? Sim. O João e a mãe dele moravam ali. E uma irmã, né? Não, mas naquele tempo a Lori já tinha casada. Era só você Eu e a mãe ainda.